É muito bom retornar à convivência, à comunhão, não que tivéssemos deixado de tê-la, mas estarmos ativados. Tirei alguns dias de férias, no mês de janeiro nós tiramos 15 dias e agora, esse mês de julho, retiramos essa diferença. Foi abençoador, agradeço a igreja por essa oportunidade também. E é muito bom voltar, meus queridos, para darmos continuidade, né? Para recomeçar, já que estamos falando tanto de recomeços neste ano de 2021. Eu quero convidar você para acompanhar comigo. Nós vamos assistir um vídeo introdutório ao tema que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta manhã, ainda que ele trate de um tema acadêmico, alguma coisa nessa linha. Ele nos ajuda a entender um pouquinho a sociedade que nós estamos vivendo, algumas características dessa sociedade e como estas características podem afetar a vida de todos nós. E a partir disso, então, olharmos para o que as Escrituras nos ensinam como princípios para vivermos esse tempo diante de características de uma sociedade que tem apresentado tantos desafios para o nosso tempo. Acompanhe, por favor. Não vivemos mais hoje numa sociedade disciplinar, vivemos numa sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar de Foucault, onde haviam escolas, fábricas, exércitos, asilos, hospitais, trabalhava através de micropenalidades, gerando coerções que moldavam o sujeito e sua subjetividade dentro de padrões de normalidade. Esses mecanismos de coerção e suas instituições têm se enfraquecido e hoje nós vivemos numa sociedade de aeroportos, de academias de fitness, laboratórios de genética, de empresas. Hoje o que está em jogo não é mais um sistema de coerções externa, mas sim um sistema que opera internamente no sujeito, fazendo-o tornar-se uma espécie de empreendedor de si mesmo. Byung-Chul Han faz uma análise desse cenário do capitalismo contemporâneo, articulado a toda a problemática das redes sociais, onde a máxima vigilância e, ao mesmo tempo, a máxima visibilidade geram esse mecanismo de coerção que faz com que o indivíduo use sua própria liberdade de modo paradoxal, onde ele, como empreendedor de si mesmo, está sempre procurando maximizar os seus resultados em todas as esferas da vida. Esse sentimento de hipervigilância vem acompanhado também de uma sensação de esgotamento e de cansaço. Cada vez mais o indivíduo se cobra ter que atingir os melhores resultados em todas as esferas da vida, que agora precisam também ser postas em imagem, precisam ser vistas, precisam ser curtidas para que elas possam existir. A visibilidade e o olhar do outro passa a ser um mecanismo de autoafirmação e mesmo de consagração da própria existência. Talvez o que esteja em jogo nesse nosso atual cenário seja a possibilidade de uma outra experiência do tempo. Uma outra experiência onde sejamos capazes de nos demorarmos junto às coisas, de exercitarmos um tipo de contemplação reflexiva que não nos deixe sempre estarmos capturados pelo pensamento calculativo de resultados, metas e objetivos. Um outro tipo de olhar contemplativo, uma outra experiência do tempo, uma outra relação com o outro, talvez isso possa contribuir para que, enfim, possamos escapar um pouco ou reagir a esse cenário de uma sociedade do desempenho que sempre será uma sociedade do cansaço e do esgotamento. Palestra para os pastores da Grande Curitiba e líderes das igrejas, falando sobre essa sociedade do cansaço e como nós, pastores e igrejas, devemos agir nesse tempo. Que situações precisam ser consideradas por nós, porque nós estamos nos permitindo sermos consumidos pelo consumismo, estamos nos permitindo viver um estilo de vida extremamente acelerado, então tudo precisa ser rápido, falta paciência para você no WhatsApp, falta paciência
nas redes sociais, porque nós queremos respostas rápidas, nós queremos que as coisas aconteçam numa velocidade que faz com que a gente faça mais coisas em menos tempo. Se nós pudéssemos agora traçar aqui um paralelo, temos algumas pessoas, a maioria dos irmãos de idade de ouro estão em casa, né? Aqueles que já passaram aí de 65, 70, 80 anos, mas eu lembro, meus queridos, do tempo em que, por exemplo, no fogão a lenha, né, a minha mãe fazia aquela galinha caipira. Demorava algumas horas para que aquela galinha pudesse ficar ali sendo preparado, não é verdade? Hoje nós queremos passar, principalmente do domingo, ali no mercado da esquina ou algum lugar e comprar o frango assado, porque tem que ser rápido, né? Nós temos pouco tempo, então as coisas precisam acontecer nessa velocidade. Não estou dizendo que isso seja errado, o que eu estou dizendo é a maneira como nós acabamos incorporando essa intensa velocidade, e isso gera cansaço. Bom, pastor, mas isso tem a ver com a sociedade de um modo geral. De que maneira a igreja pode ser impactada por esta situação? O filósofo Byung-Chul Han, que foi esse estudioso que cunhou essa expressão sociedade do cansaço, ele vai apresentar os desafios, mas ele não traz uma solução. E eu achei muito interessante que Byung-Chul Han, ele vai falar, o livro dele é de 2012, ele escreveu em alemão, ele foi publicado em português em 2014, mas em 2012, uma das concepções que ele faz no livro é dizendo o seguinte, que a sociedade ela não enfrentaria mais problemas pandêmicos. Ela não enfrentaria mais crises virais que afetariam o mundo todo. Mas que a maior crise de saúde que a humanidade enfrentaria são crises psicológicas, na área emocional. Isso ele falou em 2012, é muito recente. E nós estamos justamente há 2 anos vivendo um processo pandêmico, contrariando aquilo que o cientista falou, não é? Agora veja, ele apresenta no livro realmente algumas coisas muito graves que a sociedade está se permitindo acessar. Mas além do que ele coloca no livro, há o fato de que ele errou na previsão dele, e sim, o mundo, além de conviver com todos esses desafios, nós também estamos vivendo numa questão de pandemia. E aí, o povo de Deus precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Eu quero convidar você para voltar os olhos a Mateus capítulo 8. Nós estamos utilizando neste ano o Evangelho de Mateus como um fio condutor das nossas mensagens. Nem todas elas serão baseadas em Mateus, mas muitas delas serão. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. E eu gostaria de trabalhar com vocês nesta manhã sobre a necessidade, queridos, de sermos incansáveis. Ontem tivemos o privilégio de fazer o casamento, participar do casamento do nosso querido Edion e da Júlia, né? E o tema do sermão que eu levei para o casamento do Edion e da Júlia foi incansáveis no casamento. Como é que nós podemos ser incansáveis enquanto maridos, enquanto esposas? De fato, nós precisamos ser incansáveis, né? Mas não é verdade que às vezes nós nos cansamos? E não é verdade também, queridos, que às vezes nós podemos nos cansar no cumprimento da missão, podemos perder o foco da missão, podemos esquecer para quem trabalhamos e principalmente a quem devemos adorar, porque acabamos nos envolvendo numa velocidade e numa operosidade tamanha que acabamos sendo engolidos e podemos se tornar pessoas cansadas do cumprimento da missão, cansadas de lidar com as dinâmicas da vida, cansados de lidar com as frustrações, cansados de lidar com uma pandemia como essa que nós estamos ainda enfrentando. Graças a Deus já passamos da metade do processo, amém, queridos? Dessa fase, já passamos da metade para frente. Eu quero crer dessa forma, quero crer dessa maneira. Mas o fato é que nós precisamos ser incansáveis na missão. E o Evangelho de Mateus 8, de 1 a 17, vai nos ajudar a entender como isso é possível. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero,
sê limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem, ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique às nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, a Deus, pela tua palavra lida. Obrigado porque nós podemos voltar, ó Deus, a estas histórias bíblicas em que a intervenção do Senhor mudou, ó Deus, a história, mudou a trajetória das pessoas, ó Deus, ali envolvidas. Pai, nós estamos diante de um relato que nos apresenta personagens que continuam a ser referências, ó Deus, na postura, na atitude, para que como igreja hoje, povo do Senhor, possamos, ó Deus, nesta sociedade do cansaço, nesta sociedade em que o desempenho se torna a régua, nós possamos, ó Deus, acima de tudo, buscar viver de acordo com a tua vontade e não com a vontade dos homens. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. À noite nós continuaremos a partir do verso 18. Assim temos procurado colocar de um modo didático a exposição bíblica, porque a exposição bíblica, meus queridos, ela nos leva a experiências e a uma vivência de caminhada com Deus diferenciada. Algo que nós já podemos observar no texto é que a palavra, ela sempre foi usada por Jesus. Jesus cita a palavra e por meio da palavra é conferido à pessoa que crê cura. Então nós podemos encontrar também na palavra de Deus nesta manhã aquilo que precisamos para nos tornarmos incansáveis. Hoje faço aplicação para sermos incansáveis na missão, mas também para sermos incansáveis enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas do Senhor. Incansáveis na missão. De que modo? Em primeiro lugar, nós precisamos ser incansáveis em alcançar os rejeitados pela sociedade. Alcançar aqueles que são rejeitados pela sociedade. Por que que isto viabiliza uma condição de saúde? Como é que eu posso interpretar ou compreender que enquanto eu cumpro a missão, eu trabalho na missão e eu sou alguém incansável na missão, isso me permitirá dar continuidade no processo. Alcançar os rejeitados pela sociedade nos leva a viver experiências que nos permitem viver um processo de retroalimentação. À medida que eu ofereço alimento às pessoas, aquele processo, aquela experiência também alimenta a minha alma, fortalece o meu espírito e me conduz a um processo de voltar, assim como os discípulos voltavam a Jesus no momento da multiplicação dos pães e dos peixes.
Quem são os rejeitados pela sociedade? Naquele tempo, nós temos aqui duas situações que caracterizam bem estas situações de rejeição que a sociedade impõe: os leprosos e os paralíticos. Nós encontramos Jesus fazendo referência, o Evangelho fazendo referência ao fato de Jesus ter agido e atuado olhando para aquele que era leproso. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. Jesus, ele demonstrou claramente que era interesse dele olhar para aqueles que são rejeitados pela sociedade. A lepra naquele tempo, e ainda hoje, continua sendo uma das piores, uma das mais difíceis experiências de enfermidade. Apesar de nós talvez não estarmos expostos como naquele tempo, mas existem muitas pessoas que ainda sofrem de lepra. Eu fiz uma consulta com um dermatologista um tempo atrás, e durante a conversa com ele fez comentário. Eu perguntei onde que ele trabalhava, e ele disse que ele atuava então no hospital que era um leprosário, né? E aí eu fiz um comentário: puxa, não tinha a impressão de que essa fosse ainda uma demanda. E aí ele falou assim: é porque você nunca foi no leprosário. Quantia de pessoas que lá estão. Ou seja, ainda continua sendo um grande mal. Continua ainda alcançando e atingindo um grande número de pessoas. Mas naquele tempo, de certa forma, a situação ela era ainda um tanto quanto delicada, porque o fato da pessoa receber o diagnóstico de lepra fazia com que ela fosse afastada automaticamente de todas as demais pessoas com quem ele convivia. E a lepra na Bíblia, ela acaba também representando o problema do pecado. O pecado consome o ser humano, o pecado leva à morte com o passar do tempo. E aqui nós podemos também identificar que esta doença ela serve como vários elementos aqui para fazermos aqui as nossas reflexões. Eu quero também chamar a atenção, queridos, que assim como naquele tempo, hoje, numa tentativa menor, mas ainda continua, paralíticos também são pessoas que vivem à margem da sociedade. Ainda que exista uma ação na tentativa de inclusão. Nós podemos observar, por exemplo, nosso espaço aqui, ele tem rampas, justamente para facilitar o acesso a pessoas que encontram-se nesta condição. Mas nem todos os lugares têm isso. E a própria cidade em si, ainda que Curitiba, comparada a outras cidades, podemos dizer, está muito à frente. Contudo, procure, pergunte se você conhece alguém, algum cadeirante, como é andar pelas ruas de cadeira de rodas. Mesmo com as estruturas que já existem. Então a limitação é muito grande. E a nossa tendência, queridos, muitas vezes é ignorar esta realidade. Assim como eu, na minha ignorância, achava que a lepra já não era um problema para hoje, e fui confrontado com o fato de que continua sendo, muitos de nós acabamos não se apercebendo do fato de que existem sérios problemas que precisam da atenção da igreja. A igreja, o povo de Deus, precisa se posicionar em favor daqueles que são rejeitados pela sociedade. E, meus queridos, eu não estou fazendo de forma alguma aqui o uso de qualquer tipo de análise ou de abordagem filosófica, sociológica, qualquer coisa do gênero, ainda que tais elementos possam nos ajudar, como eu utilizei o filme ilustrativo. Estou olhando, meus irmãos, para a palavra de Deus, e a Bíblia está nos mostrando que Jesus, ele foi alguém sensível à necessidade daqueles que eram rejeitados. Mas de que maneira nós podemos entender que isso nos ajuda a nos tornarmos incansáveis na missão? Se trabalhar e servir as pessoas também cansa. Amados, quando nós entendemos o propósito da nossa missão, e vamos explorar isso ao longo do texto bíblico, nós começamos a entender que pessoas incansáveis são aquelas que não param porque estão enfrentando dificuldades.
Significa que os incansáveis sejam pessoas que nunca vão se cansar fisicamente. Claro que nós precisamos e necessitamos de um tempo de descanso, assim como eu acabo de voltar de férias. Talvez alguns podem dizer assim, o pastor está pregando essa mensagem porque acabou de vir de férias, né? Incansáveis na missão, então está tudo bem, está tudo ok. Amados, é algo que nós precisamos considerar, porque se nós não buscarmos realmente olhar para as pessoas como Jesus olhou, nós vamos nos cansar de cuidar de pessoas. Nós vamos nos cansar de fazer discipulado, nós vamos nos cansar de fazer muitas das coisas que é obra que o Senhor pede que nós façamos. E a nossa tendência, porque estamos inseridos nessa sociedade do desempenho, as cobranças, esta realidade difícil a qual nós estamos vivenciando, é criarmos ou buscarmos um patamar em que venhamos, digamos assim, estabelecer um processo de conforto para cada um de nós. Então nos preocupamos em prover a nossa aposentadoria, nos preocupamos em organizar a nossa questão familiar e cuidar daqueles que são mais próximos de nós. É bem verdade. Ainda que estejamos também vivendo num tempo onde muitas pessoas também estão cansando até de cuidar daqueles que são suas responsabilidades. Não são poucos pais que não querem mais educar e cuidar dos seus filhos porque dá trabalho. Pais e mães. Filhos que muitas vezes estão cansados, justamente dizendo assim, eu não aguento mais ouvir meu pai falando isso, minha mãe falando isso. O fato é que se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós teremos que criar um mundinho para cada um de nós, onde tudo gira em torno somente do que eu quero, eu só como o que eu quero, eu só visto o que eu quero, a individualidade imperando, e a sociedade do cansaço demonstra isso. A sociedade em qual nós estamos inseridos é a exaltação da individualidade, e eu preciso o tempo todo provar para as pessoas que eu sou bem-sucedido. Eu preciso o tempo todo postar nas redes sociais que eu estou bem, que está tudo legal, que eu vou avançar, que está tudo muito bonito. As redes sociais estão cheias de fotos com trabalho, né, de design gráficos, para que as pessoas... Eu estava assistindo um filme esses dias em casa, com a família, a nova versão do Jumanji, né, muito interessante para a família lá, e a menina estava tirando foto, né, para postar no Instagram, de manhã cedo, e aí ela faz toda uma pose e tal, e arruma o cabelo, e não sei o que e tal, e aí ela posta como se ela estivesse acordando daquele jeito, né? E ela escreve justamente dizendo assim, estou acordando, alguma coisa assim, parecendo para as pessoas algo que não é real. Isso também traz cansaço, e Deus não pede isso de nós, queridos. Nós precisamos ter discernimento para perceber que mais importante do que parecermos que estamos bem, é estarmos realmente bem com o Senhor, comprometidos na missão. Quando alguém se permite viver na dependência de Deus para o cumprimento da missão, nós vamos, meus irmãos, encontrar forças em Deus para continuar a caminhada. Forças em Deus para continuar amando os nossos filhos, educando os nossos filhos, forças em Deus para continuar com o nosso casamento, forças em Deus para continuar cuidando das pessoas, mas olhando, eu faço esse destaque para o olhar dos rejeitados pela sociedade enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Os prognósticos financeiros apresentam uma realidade muito dura para o mundo de um modo geral, mas falando em realidade brasileira, os próximos anos serão anos muito pesados, muito difíceis. E nós precisamos, queridos, estar atentos para sermos instrumentos da graça de Deus para alcançar aqueles que estão sendo esquecidos pela sociedade. E aqui nós acabamos englobando ou incluindo neste esquecidos pela sociedade, assim como os leprosos e os paralíticos, tantos outros que acabam também sendo esquecidos por nós no cumprimento da missão. E eu denuncio principalmente essa postura de querer resolver o seu próprio problema e deixar
para o Estado resolver o problema dos outros. Amados, enquanto batistas, nós temos um dos princípios, dentre os 6 ou 9, dependendo da perspectiva que você usa, dos princípios distintivos dos batistas, está a separação entre igreja e Estado. Nós precisamos entender o que significa, em breve nós vamos trabalhar essas temáticas também. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, a temática da nossa EBD agora para esse segundo semestre. E é importante nós entendermos, meus irmãos, o que significa a separação entre igreja e Estado. Porque muitos de nós estamos esperando algo do Estado que o Estado não deve fazer, que não cabe ao Estado fazer. Bem como nós também, enquanto igreja, às vezes estamos querendo fazer algumas coisas que cabe ao Estado fazer. Então, quando estes papéis não estão bem definidos, gera confusão. E quando gera confusão, nós acabamos nos cansando dos processos. Você já não foi um daqueles, ou talvez já, quantas vezes ouviu alguém dizer assim, estou cansado de política? Estou cansado dessa situação. Por quê? Porque a situação virou uma confusão, porque os papéis não estão sendo respeitados. Então nós precisamos entender e compreender, queridos, que enquanto igreja, povo de Deus, nós temos um papel, nós temos uma missão. E enquanto quisermos fazer aquilo que cabe ao Estado, vamos ter problema. Bem como nós não podemos permitir também que o Estado queira fazer coisas que diz respeito à igreja, ao povo de Deus e assim por diante. Então são elementos que precisamos considerar. Incansáveis na missão de alcançar os esquecidos pela sociedade, bem como, em segundo lugar, alcançar os enfermos nesta sociedade. Alcançar os enfermos na sociedade em que vivemos. A partir do verso 14, então nós lemos aqui a respeito do tratamento de Jesus ao leproso, ao paralítico por meio do centurião, mas também, a partir do verso 14, nós encontramos aqui 2 exemplos de cura. Jesus curando a sogra de Pedro e Jesus expulsando os espíritos endemoniados, levando cura àqueles que estavam ali então doentes. Incansáveis na missão para alcançar os enfermos na sociedade. Esta sociedade do cansaço, ela está produzindo um adoecimento emocional em grande escala. Estudos mostram, queridos, que dentre as profissões mais urgentes e necessárias, ou se você quiser considerar, digamos assim, quais serão as profissões que mais demandarão trabalho e serviço. Analista de sistemas é uma delas. Há uma carência, você jovem, você adolescente, que de repente ainda não se encontrou em alguma coisa. Análise de sistemas, esse mundo tecnológico só vai aumentar, só vai crescer. Então a demanda por profissionais para atuar nesse mercado vai ser sempre maior. Mas outra é na área da saúde, especificamente no campo da psicologia. Então, pessoas que atuam como psicólogos e psicólogas, psicoterapeutas, com certeza terão muito trabalho, já têm e terão muito trabalho daqui para frente. Enquanto igreja, nós podemos atuar e comparecer de um modo significativo nesse aspecto, queridos. Porque nós detemos uma verdade, de um ensinamento, de princípios que oportunizam as pessoas experimentar a graça do Senhor e da cura do Senhor para viver nesta sociedade doentia. Contudo, eu faço aqui também um outro contraponto, né? Apesar de conhecermos o Evangelho, apesar de conhecermos os princípios da Palavra de Deus, também nunca se viu, pelo menos na história recente, número de cristãos, de homens e mulheres que professam a fé em Jesus Cristo, adoecidos pelas circunstâncias. E aqui eu não digo respeito necessariamente a uma determinada enfermidade, né? Só nós, tanto para o justo quanto para o injusto. Está aí a pandemia Covid-19 para provar. Tem cristãos e não cristãos, homens de fé e sem fé, pegando Covid.
muitos sendo curados, muitos sendo salvos, mas muitos, infelizmente, perdendo a vida. Então, não é esse o ponto. Mas o que eu me refiro, meus queridos, é o número de pessoas que estão cansando da igreja. Cresce o número de pessoas chamadas desigrejadas. São aquelas que não querem mais compromisso com uma igreja local. Elas querem viver entre aspas, os princípios da vida cristã, mas sem o envolvimento com uma igreja local. Na verdade, isso demonstra a fuga, porque é muito mais fácil eu não estar inserido dentro de um contexto de uma igreja local e viver um pseudo-cristianismo, algo que parece ser cristianismo, mas não é. Porque não existe cristianismo, não existe fé cristã sem igreja. Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar o Antônio, o Gabriel, o Leandro. Ele vem buscar a igreja. O Leandro, o Gabriel e o Antônio e todos os demais que estão conectados a Cristo, estão inseridos à igreja, juntos com o Senhor iremos. Mas Jesus vem buscar a igreja. Então, queridos, temos que tomar cuidado com esse tipo de postura e de percepções que nós agora verificamos. Estamos investindo e continuaremos investindo na modalidade à distância, nos recursos tecnológicos que nos permitem entrar na casa da pessoa, levar o evangelho a tantos que estão dentro de casa. Glórias a Deus por isso. Mas temos que tomar cuidado, queridos, para não permitir que venhamos a nos tornar viajantes de igreja em igreja online. Membros online que acabam buscando onde tem o melhor programa, onde tem a melhor pregação, ou o pastor mais famoso, ou a banda que toca melhor. Porque aí nós nos tornaremos consumidores da fé. Jesus não veio colocar e estabelecer na terra uma igreja de consumidores, mas aqueles que cumprem a missão. E no cumprimento da missão, nós precisamos trabalhar para alcançar aqueles que estão enfermos na sociedade. Enfermos que estão perto e enfermos que estão longe. A sogra de Pedro representa aquela que está perto, porque era da família de Pedro. Então Jesus alcançou quem estava perto, né? A sogra de Pedro, bem como aqueles que estavam distantes. E assim nós devemos agir. Irmãos, aqui eu vejo um parâmetro para a igreja no século 21, para a igreja, entre aspas, online, a igreja que atua de modo local e de modo global, ao mesmo tempo e simultaneamente. Nós precisamos alcançar os que estão perto. Amém? Quem está perto de você? Você é responsável por alcançar esta pessoa com a graça de Jesus. Sejam seus familiares, amigos, irmãos, o amigo do trabalho, o colega da faculdade, da escola. É alcançar aqueles que estão perto, mas também alcançar os que estão longe. Então eu vejo nitidamente Deus dando a oportunidade para a igreja hoje alcançar os enfermos nesta sociedade cansada, nesta sociedade que exige um padrão que está levando as pessoas ao adoecimento, tanto os que estão perto quanto os que estão longe. Mas o fator decisivo, queridos, está naquele que, desde o primeiro versículo até o versículo 17 do texto que nós lemos, é o protagonista. O protagonista, meus irmãos, desta narrativa bíblica não foi o leproso, não foi o paralítico, não foi o centurião, não foi a sogra de Pedro, nem Pedro, não foram aqueles que estavam endemoniados. Jesus deve ser o protagonista nas nossas vidas. Jesus precisa ser aquele que estará em evidência em nossa história. Quando falta Jesus, queridos, falta tudo. Quando falta Jesus, o cansaço será maior, as dificuldades serão maiores.
Mas quando Jesus está presente, nós veremos isso na mensagem de logo mais à noite, com maiores evidências do texto bíblico, inclusive. Nós vamos perceber que é possível nos tornarmos incansáveis na missão, porque Jesus, ele se tornou incansável. Mas é importante ainda dizer, meus irmãos, que isto não significa que nunca iremos nos cansar fisicamente. Inclusive, nós temos evidências dos relatos bíblicos, dos evangelhos, de Jesus indo descansar, sim ou não? Dias difíceis na vida de Jesus, inclusive falando do cansaço dele. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, ele ficou irritado, mas ele cumpriu a missão. Ele foi até o final, cumpriu a missão. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja cansado de muitas coisas, cansado de também viver nesses padrões. Isso me faz pensar muito sobre essa perspectiva e o quanto nós alimentamos, meus irmãos, esta sociedade. Nós acabamos tendo que corresponder. O início daquele vídeo, ele fala sobre a percepção de Michel Foucault, que foi um filósofo francês, sobre a sociedade que ela precisava agir, o ser humano precisava ser inserido dentro de um padrão. Então era tudo uniformizado, né? O padrão, inclusive da sociedade, a régua, era estabelecida por uma cor de pele, por uma cor de olhos, por uma cor de cabelo, por um tipo de postura, por um tipo de atitude, por uma percepção igualitária, e Deus não nos fez assim. Ao contrário, o que nós vemos na natureza, que é a expressão também da mão de Deus, é a diversidade. Mas como é difícil também viver num tempo em que as palavras acabam hoje sendo comprometidas, porque até usar a palavra diversidade hoje está difícil, pastor Davi. Porque pode ser interpretado de outra maneira. E eu me atenho aqui à essência do que significa diversidade. A multiplicidade de coisas diferentes. De fato, meus irmãos, nós temos que entender que existem essas diversidades, mas que nós temos que entender que existem limites estabelecidos na palavra de Deus para que tenhamos verdadeiramente saúde. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça, para que sejamos incansáveis na missão. Precisamos ter cuidados para não sermos engolidos pelas demandas de uma sociedade e acabarmos nos cansando no cumprimento da missão. Tenho trabalhado, meus irmãos, com vários pastores que estão cansados da missão. Faremos um retiro agora no mês de outubro para pastores e pastoras, procurando justamente trazer alguns desses temas, porque os dias têm sido maus, têm sido pesados para muitas pessoas, mas não precisa ser assim. Está em poder das nossas mãos descansarmos do Senhor, vivermos de acordo com a vontade de Deus e na dependência de Jesus. Nós nos tornaremos incansáveis, alcançando os rejeitados e esquecidos pela sociedade, alcançando os enfermos que precisam da cura que vem do Senhor Jesus. Quero convidar vocês para juntos adorarmos ao Senhor com uma canção que remete-nos à importância de sermos incansáveis. E para que possamos ser estes homens e mulheres incansáveis na missão, nós precisamos orar, conforme a Bíblia nos diz, e essa canção nos ajuda a lembrar. Sonda-me, Senhor, de maneira que Deus possa nos ajudar a nos entendermos, né? Ou seja, eu entender a minha realidade, a minha situação, e na dependência do Senhor encontrar condições de continuar. Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. Você que está em casa, também
Se posicione, eu não me refiro, eu não me prendo à questão de postura física, mas de atitude do seu coração. Se posicione e ore, oremos, dizendo: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor,
você e por você nesse momento, para que todos nós possamos nos tornar incansáveis na missão. E adapte isto para a sua realidade. Você, minha irmã, incansável na missão materna, ou você, meu irmão, paterna, incansável na missão enquanto marido, enquanto esposa, incansável na missão enquanto profissional, na área em que você atua, mas que sejamos, irmãos, incansáveis na missão que o Senhor Jesus nos deu. Alcançar os rejeitados, os esquecidos pela sociedade, alcançar aqueles que estão enfermos nesta sociedade doente. É papel da igreja, faz parte da missão da igreja, ser um porto seguro para uma sociedade doente. Não é, meus irmãos, papel da igreja transformar a sociedade, porque a sociedade está corrompida pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não coloque para você a responsabilidade de querer mudar o mundo, porque, meus irmãos, não há transformação no mundo sem Jesus, e cabe à igreja levar Jesus ao mundo. Levar Jesus ao mundo, meus irmãos, não é missão de clubes, não é missão do Estado, não é missão das escolas, é missão da igreja. A igreja está nas escolas, a igreja está no Estado, a igreja está por meio das pessoas que formam a sociedade. E aí sim, levar a esta sociedade doente, você ali no seu ambiente de trabalho, na escola onde você estuda, no lugar onde você atua, você ser instrumento da graça de Jesus. E aqueles que estão lá cansados nesta sociedade, por meio de você, será alcançado com uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé. Mas nós temos que estar, meus queridos, agarrados com Jesus, unidos com Jesus, porque sem Ele, todos nós estamos fadados ao cansaço e ao esgotamento que leva à morte. Mas quando dependemos de Jesus, fato, Ele renova as nossas forças. Eu quero orar para que Deus renove as forças na sua vida, renove a sua fé, se torne incansável em Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vivemos dias em que estamos sendo provados, ó Deus, na paciência de aguardar que a vida volte ao normal, ou dentro da possibilidade o mais normal possível, ó Pai. Quanto ansiamos, ó Deus, inclusive para podermos ter este espaço aqui repleto de pessoas, em cultos de celebração, de adoração, de louvor, de salvação de vidas. Termos, ó Pai, a possibilidade de voltarmos 100% com as nossas células, nas nossas casas, abrindo, ó Pai, as nossas casas para recebermos 5, 10, 15 pessoas ali por semana, para adorar, para aprender, para ser ministrado, para ser curado, para ser salvo. Mas, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos permita entendermos, ó Pai, que a igreja não pode, ó Deus, deixar de cumprir a missão. Nós não podemos deixar que o cansaço que a sociedade nos impõe nos leve, ó Deus, a nos cansarmos no cumprimento da missão. Pelo contrário, Pai, nós precisamos nos apresentar como homens e mulheres para este tempo, assim como o Senhor levantou, ó Deus, Esther para um tempo, ó Deus, de ameaça de morte, ameaça à vida. Os judeus foram colocados diante de uma sentença de morte. A pandemia tem colocado também, ó Deus, tantos diante de uma sentença de morte. Mas foi para este tempo, assim como naquele tempo o Senhor levantou Esther, o Senhor levantou Mardoqueu, o Senhor levantou, ó Deus, assim como também levantou Neemias, ó Pai, para a reconstrução dos muros, assim como o Senhor levantou, ó Deus, Moisés para ser o resgatador de Israel do Egito, assim como o Senhor levantou Noé e sua família para prover, ó Deus, livramento do dilúvio.
Hoje o Senhor também levanta homens e mulheres e suas famílias para sermos, ó Deus, incansáveis no cumprimento da missão. E que possamos, ó Deus, assim como Jesus, alcançar aqueles que estão sendo esquecidos ou que são rejeitados pela sociedade. E o Senhor também, ó Deus, nos dê graça para podermos, ó Deus, alcançar aqueles que estão enfermos na sociedade, os que estão perto e os que estão longe, aqueles que estão bem pertinho de nós, dentro da nossa própria casa, aqueles que estão, ó Deus, perto de nós, familiares, amigos, colegas de trabalho, de estudo, aqueles, ó Deus, que convivem pertinho, mas aqueles também, ó Deus, que estão mais distantes. Que o Senhor nos dê a Tua graça para cumprirmos a missão e alcançarmos a todos os que estão enfermos, com a pregação do Evangelho. O Evangelho que a Tua palavra nos apresenta, não um Evangelho, ó Deus, enganoso, barato, que está sendo anunciado em tantos lugares, mas um Evangelho, ó Deus, que nos apresenta a oportunidade de viver a vida com Jesus como de fato deve ser. Nós te pedimos, ó Deus, e eu peço a Deus agora por meu irmão, minha irmã, por todo aquele, toda aquela que está cansado, por aquele que está cansado de levar à frente, ó Deus, a missão que o Senhor lhe deu, cansado, ó Deus, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cansado de ser pai, mãe, cansado, ó Deus, de ser professor, cansado de ser enfermeiro, cansado de ser médico, cansado de ser psicólogo, cansado de ser, ó Deus, seja o que for. Pai, que nós possamos em Jesus renovar as nossas forças. Nós possamos, ó Pai, não nos cansarmos, ou seja, sermos incansáveis no cumprimento da missão. Renova a força do meu irmão, da minha irmã. Renova, Pai, renova. Não deixa, ó Pai, que sejamos abatidos, mas que possamos continuar avante, cumprindo a missão para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome dele que oramos. Amém. Graças a Deus.